Isso é Rap. A gente vai ouvir na continuação aí, Grupo Oriente, o clipe oficial aí do Isso é Rap. Economista Carlos Reis explica com números como o Estado financia o setor privado da saúde. Engana-se quem pensa que os planos de saúde são mantidos apenas com os pagamentos dos beneficiários. Sabe aquele valor que as pessoas pagam na mensalidade e que no fim do ano deduzem do cálculo do imposto de renda? Em 2015, esse montante foi de mais de 8 bilhões de reais. Somando as deduções das consultas avulsas e procedimentos diversos, com os abatimentos concedidos a empregadores, com as desonerações fiscais à indústria farmacêutica e os hospitais filantrópicos, o valor dos subsídios do Estado ao setor privado na saúde chegou a 32,5 bilhões só naquele ano de 2015. Ou seja, foram 32,5 bilhões que o Estado deixou de arrecadar, que poderiam ter sido investidos no SUS, mas que ajudaram a financiar o setor privado. Para ter uma ideia do quanto isso significa, basta lembrar que o orçamento total do Ministério da Saúde naquele ano de 2015 foi cerca de 100 bilhões de reais. Esses valores foram mapeados em um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e Carlos Reis, que é um dos pesquisadores envolvidos, conversou, com Outra Saúde, no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro, no fim do mês. E que a gente informou aqui no início do programa que a gente participou também deste congresso sobre saúde pública no Rio de Janeiro. O Oke estuda há anos o mercado de saúde suplementar. Além de economista do IPEA, ele é presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde. E nesta entrevista falou também dos efeitos da emenda 95, das mudanças na forma de repasse dos recursos federais para o Estado e município e a privatização do SUS pela via da gestão. O subfinanciamento do SUS é um problema desde a sua origem, nunca foi solucionado. E agora temos a cereja do bolo, com a emenda 95. E aí o economista diz, infelizmente, não é difícil explicar que a introdução da emenda constitucional 95 inaugura um momento extremamente perverso do ponto de vista do financiamento em saúde. Se antes a gente vivia um quadro de subfinanciamento crônico frente às necessidades da população, depois do golpe e do governo Temer, entramos em um período de real sucateamento do SUS. Existe uma diferença muito clara. Objetivamente, os estudos que já analisaram a situação em 2016 e 2017 identificaram, entre termos nominais e reais, a redução de recursos. Do mesmo modo, todas as estimativas comparando o modelo de financiamento do SUS antes vigente, pela aplicação da emenda 29, que garantia a despesa empenhada no ano anterior, vezes a variação do PIB com a emenda 95, que congela os investimentos ao patamar de 2017, apenas com a variação da inflação. Sinalizaram esta redução de recursos em relação ao PIB e em relação às receitas correntes líquidas, portanto, inclusive considerando o crescimento populacional, a uma redução dos gastos públicos per capita em saúde. O gasto federal, embora tenha diminuído sua participação no bolo do gasto público total em saúde, em termos absolutos, continua sendo o principal. Se há uma redução dos recursos federais, há uma redução dos recursos repassados a estados e municípios. Perdão.
que, em função da crise econômica, vem encontrando constrangimentos em seus orçamentos e na aplicação do mínimo em saúde. Está claro para a comunidade científica e está começando a ficar mais claro para os gestores que essa política de austeridade fiscal piora os indicadores de fato. Não é uma figura de retórica, infelizmente, como por exemplo a taxa de mortalidade infantil. E isso é muito ruim, porque agrava as condições de saúde e amplia a desigualdade social. Precisamos de uma política que revogue a emenda 95 e amplie os recursos financeiros do SUS. É claro que sempre preocupado com a qualidade do gasto para termos um incremento ainda maior de recursos para atender às demandas populares de saúde. Então isso, para você perceber de que o ataque à saúde pública, ele é direto. 32 milhões o Estado deixou de arrecadar só em dedução de imposto de renda. Aí o bacana que é gerente, né, de uma grande loja, de um grande banco, recebe os seus 10, 15 mil por mês. Eu não pago, eu não preciso do SUS. O cara enche o peito e diz assim: eu não preciso do SUS, eu tenho plano de saúde. Pois é, meu. Tu é um baita de um esperto, um baita de um hipócrita. Porque quem paga o teu plano de saúde sou eu, aposentado. É o meu vizinho, que também é aposentado, recebe um salário mínimo por mês. Somos todos nós, trabalhadores brasileiros, aposentados ou não, que pagamos o teu plano de saúde. Via SUS, sim. Eu pago o teu plano de saúde, doutor, gerente. Vamos se respeitar nesta questão de que eu pago aquilo outro. No momento que você deduz do teu imposto de renda, quem está pagando esse bolo é toda a sociedade brasileira, através dos outros impostos, que como você, nós também pagamos. E não temos nada deduzidos, porque não temos o que deduzir. Porque não temos condições de pagar um plano de saúde de 100, 200, 500, 600 reais por mês, como muitos idosos são obrigados a pagar. Além dos 32 bilhões que está aí entre as isenções e as deduções de imposto de renda, também está a tal da DRU, que é 30%. Se nós pegar os 100 bilhões, 30 desses 100 foram para pagar a dívida externa, foram para pagar a dívida pública, ou seja, foram para dar dinheiro para os grandes banqueiros. Esta é a grande verdade. Que o hipócrita que está sentado na sua classe média e não passa de um gerente do capital, se arvora em dizer que não paga escola pública, que não paga o SUS, que não utiliza isso, não utiliza aquilo que é público. Mentiroso, hipócrita. Esta é a verdade. Porque a gente banca a tua riqueza. A grande massa trabalhadora é que banca a riqueza e a luxúria do rico, do grande bacana. Somos os pobres que bancamos esse país. E somos os pobres que temos que nos rebelar. Temos que nos buscar unidade. E não podemos calar frente a tamanho absurdo. Então, só nessa conta rapidinha, são mais de 60 bilhões de reais dado de bandeja para os grandes banqueiros e os grandes planos de saúde. Essa é a grande verdade que não vai calar enquanto a gente tiver a oportunidade de conversar com você, meu amigo, aqui pelo www.radiosantosabel.com.br.